O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na manhã desta quarta-feira a condenação do traficante Fabiano Atanásio da Silva. Olha o tempo, hein? A 225 anos de prisão, essa e várias outras vidas, pelo ataque que derrubou um helicóptero e matou 3 policiais militares em outubro de 2009, na altura do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Fernando Holliday. Agora, Anselmo, o desafio é saber se o sujeito vai realmente continuar preso, né? Esse é o grande desafio hoje do Brasil. Você vai lá, a polícia geralmente vai lá, faz uma grande operação, prende traficantes muitas vezes conhecidos, que têm um comando grande sobre o tráfico, como é o caso desse sujeito, e aí é condenado em primeira instância, aí você tem a prisão preventiva, né, porque ele tem um risco de fugir, de matar testemunhas, de obstruir a justiça e tal, e fica lá preso preventivamente enquanto o processo vai rodando. Na primeira instância, condenado na segunda, aí eis que chega no STJ, como já aconteceu algumas vezes, e descobre-se que no decorrer do processo houve algum erro, algum equívoco, mesmo que pequeno, assim, deixaram de ouvir uma testemunha de defesa, deixaram de assinar um laudo da polícia, embora o laudo já existisse, ou a abordagem da polícia foi equivocada. Essa foi uma das justificativas mais recentes. O modo da abordagem policial também pode ser questionado no STJ. Ou, em alguns casos, é um guarda municipal que aborda o sujeito, que aborda o criminoso, e aí se discutiu no STJ que não caberia a guardas municipais fazer esse tipo de abordagem. Enfim, pelos mais motivos variados, o STJ tem constantemente anulado completamente o processo. Veja, não é que há uma correção do tipo, se é um elemento fundamental do processo que deixou de acontecer, alguém que deixou de ser ouvido e que era fundamental ser ouvido, se era uma prova que poderia provar a inocência do sujeito, foi recusada pelo juiz, qualquer coisa do gênero, esse tipo de coisa, tudo bem, você encontra alguma justificativa. Mas o problema é que no STJ, constantemente, coisas que não fariam a menor diferença para a culpa do sujeito, como se a abordagem foi feita por um policial militar ou por um guarda municipal, são absolutamente suficientes para anular todo um processo e jogar o sujeito na rua. E isso acontece por quê? Porque tanto o STJ quanto o STF, isso é, as instâncias superiores, foram completamente tomadas por uma visão ideológica excessivamente garantista. Este excesso de garantismo, ele só é dado nestes casos absolutamente graves. Esse que é o mais bizarro de todo. O André do Rap teve os seus bens devolvidos. Um traficante absolutamente conhecido em todo o país foi solto por uma decisão liminar do STF, depois teve os seus bens devolvidos, se eu não me engano, pelo STJ. Então, nestes casos, este excesso de garantismo, ele sempre se vale por razões aparentemente desconhecidas para salvar esses sujeitos. Enquanto que, em casos, ao meu ver, de muito menor gravidade, como, por exemplo, senhoras idosas acampando na frente de quartéis generais, esse garantismo não se vê. Aí é pelo contrário, é um excesso de punitivismo. Não se individualiza as penas, joga todo mundo na cadeia e fiquem lá até o STF resolver que é um bom dia para se soltar ou, no caso, para se mandar para a prisão domiciliar. Então, a gente percebe esta ação tanto da Polícia Militar quanto da Justiça na primeira e na segunda instância, mas as instâncias superiores têm decepcionado cada vez mais. Obrigado, Fernando Holliday. Eu já passo o comentário para o Paulo Souza. Achei que você tinha travado. Paulo? Estamos sem seu áudio. É que você ficou parado. Eu falei, acho que caiu a internet dele.
Tá ao Desculpa, vivo, tá ao vivo. Eu tô tirando o áudio para não atrapalhar, porque às vezes estava dando alguma interferência, né? Algum eco, eu tava tirando. Desculpa, Não, pessoal. tranquilo. Bom, eu confesso que eu não conhecia esse caso, não me recordava desse traficante especificamente, e pelo que complementando o que o Holiday falou, né? Quem sabe se o helicóptero que ele destruiu, né, que ele derrubou, fosse do André do Rap, quem sabe as coisas teriam sido diferentes, ou quem sabe teriam sido mais rápidas, né? Mas eram só 3 policiais, né? Um pouco que eu pesquisei, esse traficante foi um verdadeiro sociopata nos morros do Rio de Janeiro, assim, com um grau de crueldade e terror na cidade mesmo. Espero que a justiça realmente tenha sido feita nesse caso, mas o que eu tenho que admitir que foi uma coisa que me chamou a atenção que o sentimento de injustiça que eu tenho hoje no Brasil, que eu tenho sentido na justiça brasileira, é tamanho que, inevitavelmente, quando eu estava lendo sobre o assunto, me veio um pensamento assim, pô, se ele foi preso e condenado por isso, então não deve ter sido ele. Ele deve estar sendo culpado por outra pessoa. E isso me assustou porque eu percebi que eu perdi completamente a confiança no judiciário brasileiro, porque eu realmente pensei isso, automaticamente, pô, se tem alguém sendo preso por um crime, então ele está sendo preso no lugar de alguém que é o verdadeiro culpado. Ou em outra instância ele vai ser solto, não sei. Porque no Brasil, assim, o bandido está livre, o réu confesso está livre, o inocente ou aquele que estava tentando combater as injustiças ou a corrupção é que está preso ou que perde mandato, né? Então, nesse caso, eu espero que a justiça tenha sido feita, apesar dos anos que passaram, e a justiça nunca vai ser feita no caso de alguém, de vidas que foram ceifadas, porque nada vai trazer de volta, né? Vai trazer equilíbrio para isso, né? Uma vida que se perdeu não tem o que fazer, mas a gente espera que de alguma forma traga algum conforto para os familiares. Já se passaram acho que 14, 15 anos, enfim, que a justiça que tenha sido feita, e hoje, como já falou o Holiday, no cenário brasileiro, do judiciário brasileiro atual, que a justiça tenha sido feita e que ela seja mantida dessa forma, né? Obrigado, Paulo Souza. Eu já quero passar o comentário para o nosso convidado, Adrian Mamari. O que a gente tem hoje, né, o que a gente vê hoje, como falou o Holiday e também o Paulo Souza, diferente de antigamente, a gente comemorava, ele foi preso, que bom. Então, comemoração, dependendo do cara que era preso, a comemoração era maior, né? E as pessoas que eram contrárias também iam para a rua para discordar da decisão. E hoje, realmente, a gente não adianta comemorar de cara, porque a gente não sabe o dia seguinte, o dia anterior, a semana anterior. Afinal, 225 anos, com certeza, ele não vai ficar todo esse tempo, na minha opinião, e com o que a gente já tem de exemplo. Foi devolvido o helicóptero, foi solto um integrante do PCC, e eu, inclusive, cheguei a falar com pessoas que eram do Rio de Janeiro, que eu tenho contato, e sabem todas a história de devastação, de destruição que a criminalidade tem e que a criminalidade faz no Rio de Janeiro, né? Inclusive, tais integrantes aí de facções e organizações. Então, o que a gente tem hoje é realmente uma insegurança na justiça, uma insegurança na justiça também, quando ela é feita, e na justiça quando ela não é feita. Hoje você não pode sair na rua com o celular, porque você pode ser roubado a qualquer momento, faça chuva, faça sol, não importa. E quando a pessoa finalmente é presa, ela é solta a qualquer hora, e ela pode ficar em preventiva, tem a saidinha, que ainda não foram aprovadas, né, as PLs contra a saidinha. Essa insegurança que está afetando aí a vida dos brasileiros, infelizmente. Não se tem mais uma comemoração quando um bandido é preso. A gente só espera para ver se o tempo realmente vai manter o cara lá dentro. Obrigado, Adam. Antes de passar o comentário para o Adriles, eu quero pedir um favor ao Adriles. Adriles, pede pro pessoal se inscrever aí, dar o like e também ativar o badalo das notificações. Meu filho, você que está aí em casa se informando conosco com o Braddock Show, o melhor programa de análise política do país. Aproveita essa sua energia, sua libido de sexta-feira à noite, enfia o dedo, dá o like.
curte, compartilha, enfia o dedo, compartilha, curte, assina o badalo, mete o dedo aí com força. Se você não namorar, enfia energia ali no seu dedo pra se colocar frente à essa ditadura que tá se instalando no país, e o Bradock Show é contra tudo esse tipo de arbítrio. Eu quero um corte disso aí que eu quero postar. Meter o dedo no badalo do Anselmo tá ficando estranho esse negócio de meter o dedo no badalo do Anselmo. Tá sobrando, tá vendo? Sei lá. Mete no badalo do Anselmo, do Bradock Show. Meu Deus, Paulo, tá vendo? Eu quero um corte disso, eu quero postar nas minhas redes sociais e ficou muito bom. Só não pode meter o dedo no meu badalo, não, deixa ele quieto. O badalo é nosso, é nosso. É nosso, isso aí. Vai lá, Adriles, eu passo pra ti o comentário. Olha, eu vejo uma notícia dessa, parece um filme de ficção mal feita, né? Porra, o cara pegou um fuzil e atirou num helicóptero, matou 3 policiais. Você vê um nível de ousadia, de atrevimento, um nível de guerra, nem de guerrilha, de guerra que tem no país, nas favelas. E a gente vê a ação do nosso querido judiciário, né? Proibindo operações aéreas nas favelas, proibindo invasões pela polícia armada em favelas, porque tem medo, tem um cuidado com a população carente dentro das favelas. A população carente tem medo exatamente desse Estado alternativo, criminoso, imposto pelo narcotráfico brasileiro. Os caras fazem isso por quê? Porque tem, de alguma forma, uma certeza de impunidade. No Brasil, se você for por bom comportamento, você cumpre 1/6 da pena. 30 anos, você sai em 5, 6 anos no máximo. Entendeu? Um homicídio, tráfico de drogas. Isso quando não é inocentado, isso quando não é por uma questão jurídica, como bem disse o Holiday, o cara sai e ainda é devolvido o seu patrimônio, como o caso do o Fernandinho do Rap lá, que teve um helicóptero devolvido o seu patrimônio e tá livre, leve e solto. O Brasil é exatamente o país em que o crime de opinião da prisão preventiva, como o nosso querido Bismarck, ficou 45 dias numa solitária sem ver a luz do sol, e traficante sai com uma mão na frente e outra atrás tranquilamente, às vezes com o seu patrimônio devolvido. Então, quando se coloca que a polícia tem que ter um agente, tem que ser, na verdade, um agente forte da lei e usa o legítimo estado da força para impedir o crime, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Aí vem a esquerda progressista e diz, tem que colocar câmera na polícia, você tem que ter uma abordagem certa. Como é que você vai abordar um cara que está atirando no seu helicóptero, está atirando de fuzil para te matar? E se você abordar o meliante, o traficante, o assassino de uma forma que não seja muito delicada, você pode ir para a cadeia, mas você tem que arcar os custos enquanto policial com o processo por homicídio que você fez. Se você atirar em alguém nas costas, se atirar numa troca de tiros num traficante, você vai ser processado. Ou seja, para ser policial no Brasil, é preciso um grau de heroísmo não visto em nenhum outro país do mundo. Você ganha mal, você é mal preparado, você vai defender a sociedade bandido, aí vem a mídia, te ataca, vem a imprensa, te ataca, vem o judiciário, solta o meliante. Às vezes o cara apreende, como aprendeu numa notícia que a gente comentou aqui até há pouco, 1 tonelada de cocaína, 250 quilos de farinha, na verdade. Aí, eventualmente, o negócio é devolvido. Ou seja, existe uma inversão na justiça e essa inversão tem nome. É uma inversão ideológica, é a esquerda que acha que o bandido é vítima social, que o Estado tem que dar toda a salvaria para o meliante, porque às vezes ele foi conduzido ao crime. Olha só, esse rapaz aí, olha só que vítima social. O cara pega um fuzil e mata 3 pessoas no helicóptero. Ou seja, o cara é um criminoso profissional. Isso não é vítima social. Isso é índole ruim, treinada para matar. As pessoas percebem isso. A maioria da população, não me canso de dizer, a maioria da população pobre no Brasil trabalha a despeito das condições difíceis no Brasil. E a maioria da população do Brasil é pobre. Então, quando você diz que um criminoso é uma vítima social e dá todo salvo-conduto, todas as garantias legais para ele, você está ofendendo a maioria da população pobre brasileira que, a despeito das dificuldades de vida, não recai no crime. Então tem que ter uma punição mais severa para essa gente. 225 anos, ele vai cumprir os 225 anos, tudo bem. Se 30 anos ele ficar lá, ele morre na cadeia. Mas ele não vai ter uma série de benefícios. Talvez até devolva o patrimônio do rapaz. Talvez, como diz o Paulo Souza, talvez se nem seja ele o real culpado, porque a gente não confia na justiça. O fato é que, no Brasil, hoje, só é crime de responsabilidade, só é crime punível com rigor da lei. Quer dizer, rigor da lei não. Rigor da deturpação da lei, aquele crime de opinião.
Se você contraria o STF, se você contraria o Xandão, se você contraria a ideologia vigente do establishment que está incrustado no judiciário brasileiro, você vai para a cadeia, sem julgamento, sem o devido processo legal, e se reclamar, fica lá apodrecendo para o resto da vida.